Fala galera, nossa aula de hoje é sobre lei dos cossenos. Nessa aula a gente vai conhecer as fórmulas que a gente utiliza para fazer o cálculo, a gente também vai conhecer em que situações a gente utiliza a lei dos cossenos e vamos aproveitar também para resolver um exemplo, para ficar melhor entendida a situação. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças, sejam muito bem-vindos à aula. Então olha só, lei dos cossenos, o que a gente precisa entender? Primeiro a gente vai entender a estrutura do triângulo que a gente vai ter, as informações que a gente vai ter dele, para a gente poder passar para a compreensão das fórmulas que a gente vai ter nesse cálculo. Então olha só, de início, eu tenho aqui um triângulo ABC. Eu preciso ter definido aqui em que pontos, em que lugares vão ficar, no caso, os nossos vértices, que aí eles vão definir o quê? Os nossos ângulos. Então, eu tenho o ângulo A, aqui, bem aqui eu tenho o ângulo B e o ângulo C. Ah, professor, vai ter que ser sempre nessa posição? Não. A única regra que tu tem que se preocupar em seguir é o seguinte: se tu colocou o ângulo A lá em cima, oposto a ele eu tenho que ter o lado A. Aí eu vou usar um A minúsculo para representar o lado, tá? Oposto ao ângulo B, olha só, do lado de lá eu vou ter o lado B. Oposto ao ângulo C, do outro lado eu vou ter o lado C. Vai ser basicamente isso. Então, oposto ao ângulo A, está aqui o lado A. A gente utilizando essa informação, a gente consegue já ter a estrutura do triângulo que vai servir para a gente poder observar as fórmulas que a gente tem. Por quê? Porque, olha só, observa o seguinte, que quando eu estiver trabalhando com, por exemplo, a primeira fórmulazinha aqui, a gente vai já ver o que é que a gente tem de informações nela. Observa que a gente termina aqui ó, com o cosseno do ângulo A. Eu começo com o quê? Com o lado A e termino com o cosseno do ângulo A. Por isso que eu preciso que eles estejam em oposições opostas. O lado com o ângulo. Por quê? Quando eu uso a fórmula do A ao quadrado, eu termino com o cosseno do ângulo A. Quando eu uso o lado B, eu termino com o cosseno do ângulo B. Quando eu uso o lado C, eu termino com o cosseno do ângulo C. Então, por isso eu preciso ter muito bem definido isso aqui. Qual é a estrutura da fórmula? Vamos lá agora para a primeira aqui para a gente entender. Olha só. A ao quadrado vai ser igual aos outros dois lados elevado ao quadrado. Observa que esse início ele é muito parecido com o Teorema de Pitágoras. Só que tem mais coisas. Por que tem mais coisas? Porque isso não é um triângulo retângulo, tá? Então, por isso a gente usa a lei dos cossenos. É uma situação onde a gente não tem um triângulo retângulo. Então, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos duas vezes esses mesmos dois lados aqui, ó, b vezes c, vezes o cosseno do ângulo A. Por quê? Porque ele é o oposto ao lado A, que é o lado com o qual eu comecei. Então, essa daqui vai ser a fórmula que a gente vai utilizar do A para a gente trabalhar com o cosseno do ângulo A. Então, aqui a gente só precisa identificar com qual ângulo eu estou trabalhando, se é o ângulo A, B ou C, para saber qual fórmula eu vou utilizar. Vamos ver aqui o outro, olha só. A segunda fórmula que a gente vai ter, B ao quadrado. No caso seria esse aqui, né? B ao quadrado. Ele vai ser igual ao quê? A soma dos outros dois lados elevado ao quadrado, ou seja, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes esses mesmos dois lados, olha só, A vezes C, vezes o cosseno do ângulo B, que ele é o oposto do lado B, tá? Então, essa seria a estrutura da segunda fórmula. Em que situação eu uso a segunda fórmula? Quando eu tiver o ângulo B, eu uso a fórmula do B. A fórmula do C seria o quê? C ao quadrado igual aos outros dois lados elevado ao quadrado, ou seja, C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, menos duas vezes esses mesmos dois lados, ó, A vezes B, vezes o cosseno do ângulo C, que é o oposto ao lado C. Por isso que a gente tem que ter muito bem definida a estrutura do triângulo. Por quê? Porque quando eu começo com o lado A, eu termino com o cosseno do ângulo A. Quando eu começo com o lado B, termino com o cosseno do B. Quando eu começo com o lado C, termina com o cosseno do lado do ângulo C, tá? Então, a gente tem que ficar com isso muito bem definido, porque vai ser isso que a gente vai utilizar. Ah, professor, preciso decorar na íntegra essas três fórmulas? Não, desde que você entenda qual é a lógica. Então, se o ângulo que a questão te der, ele vai ficar no cosseno lá no final. Só precisa lembrar que começa com o lado oposto a esse ângulo, só isso. E o restante da fórmula é a montagem dos outros dois lados, elevado ao quadrado, menos duas vezes esses mesmos dois lados, tá? Então vai ser basicamente isso. Para ficar mais fácil a gente entender, a gente vai para o exemplo, para a gente utilizar isso no exemplo, a gente ver como é que funciona. Então, olha só, o exemplo que eu tenho aqui ele é muito parecido com o exemplo que a gente utilizou lá na Lei dos Senos. Se tu não assistiu a aula de Lei dos Senos, volta lá, assiste a aula de Lei dos Senos para você entender o processo que a gente utiliza na outra situação que a gente trabalha com um triângulo que não é um triângulo retângulo, tá? São triângulos quaisquer. Por que a gente vai trabalhar um triângulo muito parecido aqui? Porque só para a gente entender a diferença entre lei dos senos e lei dos cossenos. Primeiro você precisa assistir a aula de lei dos senos e aqui na aula de lei dos cossenos você vai entender a diferença que vai haver entre eles. Então olha só, lá na aula de lei dos senos foi dado para a gente dois ângulos e um lado, para a gente encontrar o quê? Esse lado D aqui. Quando você tem dois ângulos e um lado, você usa a lei dos senos.
Aqui foi dado um ângulo só para a gente e dois lados. Se a questão te der só um ângulo e dois lados, você precisa utilizar a lei dos cossenos para resolver. Tá? Então, por isso, nesse exemplo, a gente vai utilizar a lei dos cossenos, porque foi dado só um ângulo para a gente. Então, essa é uma típica questão de lei dos cossenos. Foi dado uns dados ainda para a gente, ó. Raiz de 6 a gente vai utilizar o valor aproximadamente 2,45. Em algum momento vai aparecer a raiz de 6 aqui para a gente utilizar e resolver. Vamos lá, então. O que eu preciso lembrar? Eu vou montar a fórmula e tal, me preocupar com a fórmula? Não, eu preciso só observar o seguinte. Eu vou trabalhar com esse ângulo de 120 graus, oposto a ele eu tenho o lado D. Então, olha só, lembra lá que eu falei? Eu vou terminar com o cosseno de 120. Então, eu começo com o lado oposto a ele. D ao quadrado é igual aos outros dois lados elevado ao quadrado. Ó. Então, 100 ao quadrado mais 36,60 ao quadrado. Mais 36, vou colocar só 36,6, que é a mesma coisa que 36,60, tá? 36,6 elevado ao quadrado, menos duas vezes esses mesmos dois lados, ó, vezes 100, vezes o 36,6, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado D, o cosseno de 120. Pronto, está montado aqui para a gente poder começar. Aí observa o seguinte, eu só tenho operações aqui, olha, de potência, eu preciso, claro, também saber quanto é o cosseno de 120, e aí a gente vai verificar o seguinte, olha só, cosseno de 120. 120, ele é um ângulo obtuso. E aí, ângulo obtuso, se você não assistiu a aula de ângulos obtusos, volta lá, assiste a aula de seno e cosseno de ângulos obtusos para você entender o que eu vou fazer agora. Por quê? A gente vai precisar verificar quanto é que vai dar o cosseno de 120 e para isso a gente utiliza o quê? A gente vai fazer redução desse ângulo obtuso para um ângulo agudo e a gente poder utilizar a tabela de ângulos notáveis. Se você não entende nada da tabela de ângulos notáveis, volta lá, assiste a aula de razões trigonométricas, porque lá a gente monta a tabela de ângulos notáveis para você conseguir resolver só essa partezinha do cosseno de 120, tá? E aí a gente vai começar justamente resolvendo esse cosseno de 120 para a gente poder colocar todos os números aqui com os quais a gente vai fazer o cálculo. Vou fazer o cosseno de 120 aqui para baixo. O cosseno de 120, quando a gente vai fazer a transformação, eu só preciso lembrar que na transformação eu uso menos o cosseno de 180 menos esse ângulo obtuso que foi dado. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó, menos cosseno de 180 menos 120. Então tá aqui. Vou continuar para cá para baixo. O que vai acontecer? A gente só vai fazer essa subtração, ó. 180 menos 120 vai dar 60. Então vai ficar menos cosseno de 60 graus. Aí, olha só, eu vou colocar o sinal de menos e verificar na tabela de ângulos notáveis quanto é o cosseno de 60. Lá na tabela de ângulos notáveis, cosseno de 60, 1 sobre 2. Então está aqui o resultado que vai ser do cosseno de 120. E aí, muito cuidado, já alertei vocês na aula de senos e cossenos de ângulos obtusos, vou alertar aqui de novo. Quando eu estou trabalhando com essa redução do ângulo obtuso, quando eu vou trabalhar com cosseno, não pode esquecer esse sinal de menos, porque ele vai fazer toda a diferença, principalmente agora. Porque ali eu tenho operações que eu vou fazer com os números, e já que o sinal é de menos, eu tenho que fazer jogo de sinal. Então, cuidado, não esquece o sinal, senão você não chega no resultado corretamente. Continuando, então, a gente volta para lá, que a gente vai colocar esse resultado lá. Então, vai ficar aqui, ó, d ao quadrado igual, aí eu vou colocar aqui, vou só repetir os outros para a gente colocar o valor do cosseno de 120, e depois a gente começar a resolver as potências e depois os outros cálculos. Então, 100 ao quadrado mais 36,6 ao quadrado menos 2 vezes 100 vezes 36,6 vezes cosseno de 120, a gente acabou de verificar que dá menos meio, tá? Observa o seguinte, aqui a gente vai começar a fazer as operações. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai resolver primeiro as potências. Lembra que quando eu estou resolvendo tanto equações como expressões, esse aqui é um caso... É um desses casos que a gente vai utilizar isso. Existe uma ordem de prioridade de operações para a gente fazer o cálculo. Primeiro a gente resolve potências e raízes, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Então a gente vai começar com as potências. A gente não tem raiz aqui, a gente vai começar com as potências. Vou repetir o d ao quadrado e vou fazer 100 elevado ao quadrado. 100 elevado ao quadrado é o 100, acrescenta só mais dois zeros, que é 100 vezes 100, vai dar 10.000. Então já tenho o primeiro. 36,6, vou colocar aqui, mais 36,6 elevado ao quadrado. Eu não tenho esse valor aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular, então, esse valor para a gente ver quanto é que dá. Vou montar ele aqui para cima, vou montar para cá. 36,6 vezes 36,6. Vou montar aqui para a gente ver como é que é feito esse cálculo, tá?
Então, é esse número vezes ele mesmo, já que é elevado ao quadrado. A gente vai fazer a multiplicação. Ó. 6 vezes 6 vai dar 36, fica 6, sobe o 3. 6 vezes 6, 36, mais 3, 39, fica o 9, sobe o 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. É a vez do 6 e o resultado começa na direção dele. O resultado vai dar a mesma coisa que deu aqui em cima, né? Só começando aqui, ó. 6, 9, 1 e 2. Continuando agora. Vou até apagar esse B bem aqui. Colocar ele aqui para dentro. Olha só. A vez do 3 agora, o resultado começa na direção dele. Então, 3 vezes 6, 18. Fica 8, sobe 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. Fica o 9, sobe 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Só a gente somar agora. Aqui vai dar 6. 9 mais 6, 15. Fica o 5, sobe 1. 1 mais 1, 2. Mais 9, 11. Mais 8, 19. Fica 9, sobe 1. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. Mais 9, 13. Fica 3, sobe 1. 1 mais 2, 3. E aqui baixa outro 1. Então, tá aqui, olha só, verificar as casas depois da vírgula. Aqui tem uma e aqui tem uma. Então, são um total de 2 casas depois da vírgula. A vírgula vem bem aqui para poder ter 2 casas depois da vírgula. Então, o resultado, 1.339,56. Então, é o valor que vem para cá. 1.339,56. Tá? E a gente vai para o restante. Olha só. Observa que nessa multiplicação, já resolvi as potências. A gente vai resolver as multiplicações. Nessa multiplicação aqui, eu tenho o jogo de sinal. Quando eu vou fazer o jogo de sinal aqui, ó, menos com mais, volta para o sinal de menos. Menos com mais, volta para o sinal de menos. Chega bem aqui, ó, menos com menos, vai dar mais. Então, já vou colocar aqui o resultado do jogo de sinal. Observa outra coisa. Eu tenho um denominador 2 e tenho um número que está multiplicando por 2 aqui. Eu posso simplificar antes de fazer a multiplicação. Então, eu vou simplificar um 2 de cima com um 2 de baixo. Aí ficou agora 1 vezes 100 vezes 36,6. Ou seja, é a mesma coisa que eu fizer só 100 vezes 36,6, que vai dar 3.660. Por quê? Observa que a vírgula estava bem aqui, ó, entre os dois números 6, né? Como eu estou multiplicando por 100, a vírgula anda 2 casas para a direita, porque o 100 é um número de base 10 com 2 zeros. Então, a vírgula vem aqui, ó, 1, 2. Eu tinha que acrescentar um zero para a gente poder colocar o resultado todo. Então, 3.660. O que falta para a gente fazer? Falta agora só a gente fazer a adição. Então, eu vou repetir aqui o d elevado ao quadrado, igual. Aí eu tenho 10.000 mais 1.339,56 mais 3.660. Isso aqui vai dar 14.999,56. E aí, olha só. O que falta a gente fazer? Esse expoente 2 vai passar para o outro lado. Como ele é expoente 2, vai passar para o outro lado, vai virar raiz. Então, d vai ser igual a raiz quadrada de 14.999,56. Eu vou tirar essa raiz quadrada. Como eu vou tirar essa raiz quadrada, eu não vou tirar a raiz quadrada exatamente do 14.999,56. Eu vou arredondar esse valor para a gente poder fazer o cálculo de uma forma mais simples. E olha só, 14.999,56, arredondando para o número natural, o número inteiro mais próximo, seria o 15.000. Então, o d vai ser igual a raiz quadrada de 15.000. Que aí o seguinte, a gente vai resolver então a raiz quadrada de 15.000. 15.000, a raiz quadrada dele não é um número inteiro, não é um número exato. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver o que a gente consegue resolver dessa raiz quadrada aqui, ou seja, o que eu consigo retirar de dentro da raiz nesse cálculo, para a gente poder fazer, para a gente poder verificar o que a gente vai ter para fazer para frente. Como é que a gente faz isso? Eu vou fazer a decomposição do 15.000. E aí a gente vai ver o que a gente consegue retirar de dentro da raiz, o que a gente não conseguir vai ficar lá dentro. Decomposição do 15.000, vamos lá, vou montar aqui. Decomposição é igual ao MMC, né? A gente vai ver por quanto que dá para dividir, utilizando sempre o menor número primo possível. Então, 15.000, a gente pode começar dividido por 2, porque 15.000 é um número par, tá? Então, 15.000 dividido por 2 vai dar 7.500. A gente vai fazer, então, continuar por 2. 7.500 por 2 vai dar 3.750. Aí, por 2 vai dar 1.875. Aí aqui já não dá mais para ser por 2, porque o número não é mais par. Então, eu verifico se ele é divisível por 3. Olha só, uma coisa para a gente verificar. Para a gente saber se o número é divisível por 3, o que a gente verifica? Se eu somar os algarismos, der um valor divisível por 3, todo esse número é divisível por 3 também. Olha só, 1 mais 8 vai dar 9. 9 mais 7 vai dar 16. 16 mais 5, 21. 21 é um número divisível por 3, então esse número todo também é. E aí a gente vai fazer 1.875 dividido por 3, que vai dar 625.
Agora, o 625 ele já não é mais divisível por 3. Quer ver? Vamos verificar. Ó. 6 mais 2 dá 8, 8 mais 5 já vai dar 13. Então, 13 não é divisível por 3, 625 também não. A gente vai para o próximo número primo, seria o 5. Como o número é terminado em 5, então ele é divisível por 5. Então, a gente vai fazer 625 dividido para 5, vai dar 125. E a gente continua por 5, que vai dar 25. Que a gente continua por 5, que vai dar 5, por 5, que vai dar 1. Pronto. A gente termina a decomposição quando tem 1 desse lado. A gente vai verificar agora, do lado de lá, como que a gente pode organizar esse número de forma que eu tenha eles organizados de 2 em 2. Por que de 2 em 2? Porque eu estou trabalhando com raiz quadrada. Então, eu preciso organizar eles de 2 em 2 para eu ter o número elevado ao quadrado. Porque lembra, que expoente 2 e raiz quadrada são operações que se cancelam. E é assim que a gente vai tirar alguns números dentro da raiz. Olha só. Então, bem aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado, já que é 2 aparecendo 2 vezes. Eu não tenho mais um número 2 nem um número 3, então esses dois aqui vão ficar juntos, que é a parte que eu não vou conseguir tirar de dentro da raiz. Olha, 2 vezes 3 vai ser 6 aqui. Tá? Eu vou ter 5 ao quadrado aqui, olha. Então, essa parte é uma que eu vou conseguir tirar. E aqui eu tenho 5 ao quadrado de novo. Esses números se multiplicando é o que vai ficar dentro da raiz. Lembra que, quando eu faço a decomposição em fatores primos, eu tenho uma sequência de números se multiplicando. Tanto é, se eu multiplicar todos esses valores, eu volto para os mesmos 15 mil. Então, a gente faz a decomposição para a gente conseguir representar na forma de potência parte desse valor. Então, olha só como é que vai ficar. O D vai ser igual a raiz quadrada de... A gente vai usar lá 2 ao quadrado, vezes o 6, vezes 5 ao quadrado, vezes o outro 5 ao quadrado. Por que a gente fez isso? Lembra lá, expoente 2 e raiz quadrada são operações que se cancelam. Então, eu vou simplificar a raiz quadrada com esse expoente 2, a raiz quadrada com esse outro expoente 2 e a raiz quadrada com esse outro expoente 2. O que acontece quando eu faço essa simplificação? Aonde eu tive a simplificação do expoente, a base vai sair de dentro da raiz. Vai ficar assim, então. Ó. D vai ser igual. Esse 2, como eu simplifiquei o expoente dele, esse 2 sai de dentro da raiz. Vezes o próximo que vai sair da raiz. O 6 não saiu, ele ficou lá dentro, então. Esse 5 aqui, o expoente dele foi simplificado com a raiz. Então, esse 5 sai de dentro da raiz. O outro 5 também teve o expoente simplificado com a raiz, vai sair de dentro da raiz. Então, o 5 vezes 5 vem para cá para fora. O 6 foi o único que ficou. Então, eu mantenho a raiz, por quê? Porque ficou o número lá dentro. Se eu tivesse conseguido tirar todo mundo, eu não teria mais a raiz no final, mas aqui ainda ficou o 6 lá dentro. Então, continuando aqui, ó, D vai ser igual. Eu vou fazer a multiplicação, que tem aqui fora, ó, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5, 50. Resultado, 50 raiz de 6. Olha só, apareceu a raiz de 6, aquela que foi dada lá nos dados para a gente. E a gente vai utilizar a raiz de 6 como aproximadamente 2,45. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar 50 por 2,45, que é o valor da raiz de 6, e a gente chegar no resultado final e descobrir quanto é que dá isso daqui. Eu vou fazer essa multiplicação para cá, olha só. 2,45 vezes 50. Número é terminado em 0. Uma dica para quando o número é terminado em 0. Já corta ele aqui, ó, e coloca aqui atrás e faz a multiplicação do próximo como se ele estivesse na posição da unidade mesmo. Tá? Por quê? Porque eu já separei aqui o 0 para o canto, que é o que vai dar aqui o nosso resultado correto. Então, olha, 5 vezes 5 vai dar 25. Fica o 5, sobe o 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Então, fica o 2, sobe o 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Agora eu vou lembrar que tinha casas depois da vírgula. Bem aqui, ó, tinha 2 casas depois da vírgula. Então o resultado vai ter 2 casas. Vai ficar bem aqui, ó, 122,50. Vamos voltar para cá. Então, a distância D, que é a medida desse lado aqui do triângulo, vai ser 122,50. Qual a unidade de medida? Olha só, estavam em metros. Então, 122,50 metros. 122 metros e meio vai ser a distância de A até B, ou de B até A, vai ser essa distância D aqui. A gente encontrou ela utilizando o quê? Utilizando justamente a fórmula de lei dos cossenos. Por que a gente utilizou a lei dos cossenos? Porque foi dado somente um ângulo para a gente e 2 lados. Nesse caso, a gente usa a lei dos cossenos. Quando uma questão te dá 2 ângulos e um lado, aí você vai usar a lei dos senos, que é o tema da aula anterior, inclusive. Tá, galera? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!